Meus queridos e amados irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Joás Andrade, estou passando aqui neste tempo, neste momento de oração, nesta sala de oração, para que nós estejamos juntos louvando e adorando este Deus, estejamos juntos para podermos dobrar as nossas frontes, os nossos joelhos diante desse Deus Todo-Poderoso. Nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos buscar a face do Senhor enquanto ainda se pode achar. Você que está nessa sala de oração, eu queria trazer uma breve reflexão para que nós entendamos a importância da oração, para que eu consiga fazer você entender a importância da oração e do louvor nas nossas vidas. E quando nós pensamos isso, eu quero ler com você livro de Atos, Atos 16, lá no versículo 22 e 23. Nós vamos meditar sobre esse texto que fala em poucos minutos, que fala sobre louvor e oração. Diz assim a palavra de Deus: Logo formou-se uma revolta popular contra Paulo e Silas, e os juízes ordenaram que tirassem a roupa deles e os açoitassem. Depois de serem severamente açoitados, foram jogados no cárcere. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado, e por isso os pôs no cárcere interno com os pés presos no tronco. Vamos parar por aí. Queridos, essa história seria muito triste se nós parássemos nos versículos 22 e 23. Por quê? Porque, veja, o cenário que Paulo encontrava ali e Silas, eles foram açoitados. A palavra diz que eles foram açoitados, que eles foram presos, estavam na prisão, estavam machucados. E por que isso? Filipos, na verdade, eles estavam em Filipos, que era uma colônia romana. Filipos a grande maioria da população, ela era formada por militares aposentados ali e as suas famílias. E esses militares aposentados, eles tinham alguns privilégios por serem cidadãos romanos. Por exemplo, eles não pagavam impostos ao governo romano. E o governo romano, apesar de ser politeísta, ou seja, deixar que as pessoas adorassem o seu Deus, por exemplo, mais de um Deus, eles aceitavam que existia mais de um Deus, até pela cultura grega que influenciava os romanos, e na cultura grega se fala muito em vários deuses, e nós sabemos que nós temos e louvamos e adoramos um único Deus, é isso que a palavra de Deus diz, mas em Filipos também existia a cultura, a prática de servir a outros deuses, a mais de um Deus, mas você tinha que reconhecer o imperador romano como seu único senhor, como o senhor, o Kyrios, o senhor ali da vida e sendo aquele que tinha o controle de todas as coisas. E o interessante é que Paulo e Silas foram para aquela cidade, não existia sinagoga. Sinagoga é exatamente o templo, o lugar onde as pessoas iam adorar, ler os textos bíblicos, ler os textos sagrados e eram instruídos na lei, existia aquele lugar determinado como a sinagoga para que eles fossem ali adorar, onde os judeus se reuniam. Enfim, não existia sinagoga, e quando tinha esse contexto, as pessoas se reuniam em locais como a beira dos rios, em locais que eles não pudessem ser perturbados, para poder orar, para poder meditar na palavra e para poder estabelecer a igreja. E com isso, Lídia e algumas mulheres ali, Lídia era uma serva, uma pessoa que tinha aceitado a Cristo,
e ela era uma comerciante. Filipos era uma cidade que tinha vários comerciantes, né, de púrpura, de tecidos. Era uma cidade onde ficava ali portuária e onde era uma rota de comércio. Com isso, vários comerciantes queriam estabelecer o quê? O seu lucro, né? Queriam estabelecer as suas vidas através do seu comércio, como todo comerciante quer ganhar a vida hoje. Só que naquela época também existia questões de corrupção, existia questões das pessoas estarem ali dando o seu jeitinho, tentarem passar os outros para trás. E existia uma escrava que servia a esses comerciantes desonestos, né? E Paulo e Silas expulsaram aquele demônio daquela escrava, e aqueles comerciantes perderam então a sua fonte, né? De ter um privilégio de estar adivinhando, né? Um privilégio entre aspas, né? De estar adivinhando o que aquelas pessoas nas suas transações comerciais, qual que seria ali o direcionamento em cada uma delas. E esses homens revoltados então levaram Paulo e Silas e eles foram a uma praça, a um local público onde a população foram levados diante das pessoas que tomavam as decisões, e eles foram açoitados. Eles foram então colocados em uma prisão, como diz o texto, né? Foram colocados em uma prisão e eles foram açoitados ali naquela situação. E aí, quando nós parecemos, é nesse contexto que a gente está inserido. É nesse contexto aqui, onde nós acabamos de ler o versículo 22 e 23, que Paulo e Silas estão inseridos, presos, impotentes, amarrados, com correntes, com grilhões, estão fortemente protegidos pela guarda. Esse foi o direcionamento que foi dado, para que o carcereiro os protegesse, os vigiasse fortemente. E aí, quando nós nos parecemos com Paulo e Silas, nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, né, nós cremos pela fé que há um Deus maior que todas essas coisas. Mesmo que os sentimentos, amados, os problemas, e esses problemas eles virão, esses sentimentos ruins, eles virão sobre nós, as tragédias vão vir, porque este mundo jaz do maligno. E esse mundo, ele pertence a um Senhor, né, que contribui para que aqueles que não possuem a sua esperança em um Deus vivo sejam acometidos dessas tragédias, desses sofrimentos, mas que eles não tenham uma esperança a qual nós temos, que é a esperança viva em Cristo Jesus. Agora, quem tem a esperança viva em Cristo Jesus não se entrega a esses problemas, a essas tragédias, apesar da humanidade que nós temos em cada um de nós. E aí Paulo e Silas, mesmo machucados e com dores, mesmo presos ali na prisão, eles encontraram forças no Senhor. E é esse que está o contexto. Todos nós vamos passar tribulações, vamos passar problemas, mas a questão é, a nossa esperança viva está num Deus que não está preso, está num Deus que não está morto, está num Deus que está vivo. E nós precisamos continuar depositando as nossas vidas na mão deste Deus. Quando pensamos que o amanhã não existe para nós, é porque nós dizemos que o nosso amanhã pertence a Deus. E se pertence a Deus, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus. Se existir amanhã, Ele é Deus. Se não existir o amanhã, Ele continuará sendo Deus. E Paulo e Silas, sabendo disso, eles encontraram forças em quem?
Eles encontraram forças no Senhor, porque a sua confiança estava depositada neste Deus que está vivo. A nossa confiança tem que continuar depositada num Deus que está vivo, num Deus que está conosco em todos os momentos, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua mão e o teu cajado me confortam, me consolam. Eu tenho que pensar e me fortalecer em um Deus que nós precisamos ouvir como ovelhas a sua voz e conhecer a sua voz e descansar neste Deus, como fala o Salmo 27, né? Entregar o nosso caminho ao Senhor, crendo que o mais Ele fará, que nada pode tirar o nosso louvor e a adoração dos nossos lábios. Paulo e Silas foram injustiçados, eles foram presos lá com homens perigosos ali na prisão, eles estavam com correntes, eles estavam sendo injustiçados, numa situação que muitas vezes nós estamos vivendo e às vezes nós não sabemos por que nós estamos passando por isso. Mas nada do que aconteceu tirou ou pôde tirar o louvor e adoração dos lábios de Paulo e Silas. O que eu quero trazer hoje para você, queridos, presta bem atenção, é que nada pode tirar o seu louvor, o fruto dos lábios, o fruto do seu louvor a Deus, a adoração a este Deus, o reconhecimento do poder de Deus pela sua igreja, que é eu e você, ela tem que ser contínua, independente das circunstâncias que nós estamos passando. Por quê? Porque quando nós continuamos o texto bíblico, diz assim no versículo 25: por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram sacudidos, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Perceba, queridos, quando Deus agiu, o que foi que aconteceu para Deus fazer esse grande terremoto e tudo aquilo que Ele precisa fazer nas nossas vidas, nos dá o livramento? Primeiro, eles não pararam de louvar e orar. Enquanto, a palavra de Deus diz por volta da meia-noite, ou seja, durante aquela ação onde Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos, olha, duas ferramentas importantíssimas para esse tempo: louve, ore. Louve e ore, para que Deus esteja confortando, lhe fortalecendo e consolando o seu coração. Quando você louva, quando você ora, quando você canta hinos ao Senhor, aí você consegue contagiar, influenciar. Nas situações difíceis, as pessoas vão olhar para você e vão ver você louvando, cantando, adorando a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer, ou pelo que Ele faz, ou pelo que Ele ainda vai fazer, porque isso Ele tem todo o poder. Mas elas vão olhar para você porque você adora um Deus que está com você tanto na fartura quanto na falta, tanto na alegria quanto na tristeza. Eles vão olhar para você e vão ver que você continua cantando e louvando em meio às dificuldades. Eles vão olhar para você como os outros presos ali olhavam Paulo e Silas admirados e vão entender que só existe um único Deus que pode fazer todas as coisas, um único Deus que continua no controle de todas as coisas, que tem todo o poder, infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E aí nós precisamos entender que aqueles presos, eles representam para nós pessoas que muitas vezes nos rodeiam, que estão nos rodeando nesse tempo de pandemia, que estão olhando para as nossas vidas como servos e servas do Senhor Jesus e que
pensam assim: olha, eu não sigo a esse Cristo, mas se seguir a Cristo é o que você me mostra na sua vida neste tempo, eu quero esse Cristo vivo na minha vida. Eles vão ver esse testemunho na sua vida, de louvar e adorar e orar a este Deus em meio às dificuldades, né? Eles passam as mesmas dificuldades que nós passamos, mas enquanto nós louvamos e oramos, essas pessoas podem ver a diferença em nós. Porque a diferença, nós estamos inseridos sim no mesmo contexto, uma pandemia mundial, né? Um contexto onde a igreja do Senhor tem buscado a face de Deus, como nós estamos fazendo nessa sala de oração, mas nós passamos as mesmas dificuldades, estamos passando a mesma tribulação, mas enquanto nós louvamos e oramos, essas pessoas podem ver a diferença em nós, e essa diferença tem um nome, é o nome que está sobre todo e qualquer nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, louve em todo tempo, ore em todo tempo, porque a consequência disso é que nós teremos, como no Salmo 23:4, a promessa que ainda que você ande, como muitas pessoas têm perdido entes queridos, familiares. Eu mesmo fiz um pedido no grupo, estou com uma sobrinha aí com o Covid-19, de 25 anos também. Perdi amigos através do Covid. Recebo ligações todos os dias de pessoas que tiveram entes queridos, pessoas da igreja que têm perdido familiares, pessoas próximas neste tempo. Mas nós não podemos esquecer o que diz o Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quem está com você? É o Deus Todo-Poderoso. E ainda que você entre nesse vale da sombra da morte, Ele não vai te abandonar, Ele não nos abandona. E aí, nós não podemos desistir de louvar ao Senhor, para Ele nos mostrar o seu poder. A libertação de Paulo e Silas veio de uma forma totalmente inesperada e surpreendeu a todos que estavam ali, porque Deus mandou um terremoto, algo sobrenatural. Eles, preste atenção, não clamavam por libertação, não estavam ali pedindo: Senhor, vem aqui, me liberta disso, me liberta desses problemas, dessas tribulações. Não, eles não estavam pedindo isso. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles somente adoravam, orando e louvando ao Senhor, porque nós sabemos que até enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha e guerreia as nossas batalhas. Enquanto nós estamos paralisados e entregamos as nossas vidas diante do Senhor, nos sentimos impotentes e só podemos orar e louvar, o Senhor, o anjo do Senhor, o Senhor Jesus, Ele vem e Ele faz o terremoto, Ele faz aquilo que precisa ser feito, abre a porta que precisa ser aberta, fecha a porta que precisa ser fechada e faz o abalo que precisa ser feito nas nossas estruturas, para que muitas vezes nós precisamos ser quebrados e refeitos novamente. Então, libertos do pecado, libertos de antes termos sido filhos da ira, de estarmos entendendo que estamos sem Deus e carecemos do seu amor nas nossas vidas. Talvez você está nessa sala de oração e você ainda não fez uma decisão ao lado de Cristo. Eu quero dizer para você o seguinte: não deixe para amanhã a decisão de aceitar o Senhor Jesus Cristo. Talvez o amanhã não exista. Talvez daqui a um minuto nós não existiremos mais. Mas o que nós podemos garantir hoje, o que a palavra de Deus nos dá como promessa, é que todo aquele que nele crê jamais vai perecer. Que assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele e nós teremos a vida eterna em Cristo Jesus. A morte, todos nós vamos passar por ela. Assim como nós nascemos, um dia nós vamos viver.
Se Cristo não voltar hoje, nós vamos passar pela experiência da morte, mas a morte não é o fim, queridos. A morte não é o fim. A morte é apenas a passagem para o restante da nossa vida que nós teremos, morrendo com Cristo, uma vida eterna, abundante, ao lado do Senhor Jesus. Sem Cristo, uma vida eterna também, mas de choro, de lamento e de ranger de dentes e de todo esse contexto, sem Deus, sem paz, uma paz que somente Cristo pode dar. Queridos, depois que Deus fez o terremoto, e já finalizando, o poder do Senhor quebrou as correntes, os grilhões, as portas da prisão foram todas abertas, e veja, aqueles presos ali, se você continuar lendo o texto, o carcereiro acordou, ao ver as portas abertas, julgou que os presos haviam fugido e puxou a espada para se matar, porque com certeza os seus superiores que tinham dado ordem para ele, para que eles pudessem guardar Paulo, Silas e aqueles que estavam ali como presos e homens perigosos, iriam cobrar isso dele com a própria vida. Mas ele já queria, ele não querendo sofrer, se adiantando, ele puxou a espada ali para matar-se. E Paulo imediatamente gritou: não faça isso, todos nós estamos aqui. E aí eu quero trazer uma palavra: todos queridos, ninguém fugiu, tanto aqueles presos que eram perigosos, que tinham cometido sim delitos graves, mas quanto Paulo e Silas que estavam ali injustamente, ninguém saiu daquele lugar. Todos estavam paralisados diante do que o Senhor tinha feito, impactados com o poder de Deus. Nós precisamos nas nossas vidas deixar que Deus, através de nós, impacte pessoas, que faça um impacto na vida positivo, na vida das pessoas que estão aí neste mundo, morrendo, tirando suas vidas como o carcereiro ia fazer, tirando as suas vidas porque não lhe restam mais esperança, tirando suas vidas porque quando as situações, os problemas vêm, quando perde um ente querido, quando as coisas que nós inesperadas nos acontecem, como foi o caso daquele terremoto, a única coisa que nos vem à mente é dar fim a tudo. Mas nós precisamos entender que o que Paulo e Silas disse àquele carcereiro ali: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Essa é a mensagem que eu quero passar para você esta manhã. Deus tem um terremoto a fazer através da sua vida, mesmo em tempo de pandemia. Creia no Senhor Jesus. Você e a sua casa estarão a salvos, guardados nas mãos deste Deus Todo-Poderoso. Salvação aconteceu ali, naquele lugar. O carcereiro e a sua casa foram salvos em Cristo Jesus. Sua vida deve ser um terremoto nas mãos deste Deus em tempo de pandemia, através da sua oração, da sua vida, do seu louvor. Muitas pessoas ainda hão de testemunhar o que Deus fez neste tempo, neste momento, nesta hora. Este é o Deus que está conosco em todos os momentos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Vamos orar neste momento. Deus maravilhoso, Deus bondoso, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Então que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa oração, ó Pai, neste momento, como clamor a Ti, nessa situação, ó Pai, que muitas vezes nos sentimos impotentes e estamos presos, ó Deus, às vezes em nossas limitações, ó Deus, mas nós queremos enxergar com os nossos olhos da fé, viver pela fé,
viver através da Tua palavra, ó Pai, para que a nossa confiança esteja em Ti, para que nós estejamos depositando a nossa vida, ó Deus, nas Tuas mãos, nessa esperança viva que está conosco em todos os momentos, que está conosco, ó Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. O Senhor não nos abandona, o Senhor é sempre fiel. Ó Deus, ser com a Tua igreja, ser com cada um desta sala de oração, cada pedido que foi feito aqui, que o Senhor, ó Pai, esteja nos guardando, nos fortalecendo, para que nós sejamos, ó Pai, mensageiros da paz, mensageiros da Tua mensagem de amor, e para que nossas vidas possam fazer um terremoto, ó Deus, possa impactar outras vidas ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.